Voltando ao segundo vídeo, porque a palavra de Deus diz que os seus têm gesto, atitude e obra. É como se de repentemente todo mundo, fulano estava assim, estava lá passando isso, passando aquilo, e todo mundo apedrejando, mas veio um servo de Deus, uma serva de Deus, foi lá e cuidou, foi lá e deu assistência, foi lá e ajudou a comprar um gás, ajudou, não é verdade? A fazer o que era necessário. E aí? Aquilo vai ser divulgado. E o nome do Senhor será glorificado. Sim ou não? Agora, se a gente pode fazer, e as pessoas sabem que a gente tem bens, sabem que a gente pode ajudar e não ajuda, a primeira coisa que eles vão falar, poxa, fulano, tem aquilo, mas é mão de vaca, né? Vai ser chamado de boi. Desculpe a expressão, que é essa expressão de mão de vaca, né? Que é um ditado popular aí fora. Então, é onde, irmão, que faça bem. Deus está vendo, né? Deus está vendo. Em muitos casos, ele nem precisa nem de mandar. E aí, você tem a Bíblia? Então faça a tua parte, né? Até o mal que a gente pode evitá-lo, porque Deus não vai fazer nada. Se for um mal carnal e chegando um mal espiritual, ele vai querer que a gente entre com ele em batalha. Está na Bíblia? Não está? Lembra lá de Gênesis 4? O que ele falou para Caim lá em Gênesis 4 em diante, descorrendo o capítulo 4? O mal está à sua porta. Quem era o mal? O diabo que estava solto lá, né? A porta do olho, figurado, do nariz, da boca, do ouvido e das mãos. Tudo isso auxilia a alma, sentido de estudo. Toda alma que pecar, ela morrerá. Não é verdade? Então, ele tinha que ter domínio. Ele tinha que saber estar no bem. O bem é Deus. Não é verdade? Então, até nisso. Então, Deus vai estar querendo sempre que o homem, porque foi aberto depois do pecado, seus olhos para entender o bem e o mal, saber o que é certo, saber o que é errado depois da queda adâmica. Então nós temos que fazer a nossa parte. Não pensa que Deus vai entrar, não vai não. Vamos botar tudo na conta de Deus não, que Deus não vai aceitar. Não é verdade? Tudo estava na conta dele quando estava antes da queda. Porque ele só sabia o bem, mas não sabia o mal. Agora nós sabemos os dois lados, o bem e o mal. O mundo está no mal, está no maligno. Agora cabe a gente, sabendo bem ou mal, fazer nossa parte. E Deus será conosco, não é verdade? Então, me chamou a atenção aqui a palavra de Deus, sobre aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 45, né? Que são versículos muito compridos, né? Porque nos originais não tem capítulo nem versículo, né? Tudo é um canon que abre assim e fecha, né? É um rolo, né? Enrolado pelos dois lados, e não tem capítulo. Isso aqui é porque a Bíblia, que é Biblos, né? Que era antes do papiro, que era a planta do Rio Nilo, e depois foi feito papel, e os outros homens, Deus usou 40 homens para trabalhar. Aí eu podia falar Lutero, né? Podia falar, não é verdade? Aleluia, de outros pastores, João Ferreira de Almeida, etc., que tudo tem a ver com essa escritura, Eminax Prau, né? Mas contudo que isso ficou melhor até para nós, porque isso aqui, capítulo e versículo, é bom que dá um pause, e a gente tem como se fosse marcado, você marca e fica melhor até para estudar, não é verdade? Dependendo se ela é grego ou não, sair língua por língua, Deus é Deus de todas as línguas, amém? Então, interessante que Jesus me deu aqui no capítulo, voltando a falar do capítulo 6, do versículo 45, a epígrafe ou texto oro, se você achar melhor, que o Espírito Santo, como sempre, a mim e você, me ajude a parafrasear essa palavra, que diz assim, logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante, e para outra banda, de Betseda, enquanto ele despedia a multidão. Preste atenção que algumas narrações diferentes entre livro de
Mateus, e tem o livro de Marcos e o livro do Dr. Lucas também. Alguns pareceres diferentes que vai dar tudo na mesma concordância da Bíblia. E aqui diz que logo obrigou os seus discípulos a subir ao barco. Quer dizer, obrigou. Quer dizer, é como se eles... Jesus, por que obrigou? Porque Jesus tinha só teve 3 anos e 5 meses, ou 6 meses em outras traduções, para poder ensinar. Ele foi o tempo de partida dele. E ele obrigou por causa disso e também porque Jesus estava ensinando eles, queria dar uma lição a eles ali, mais uma vez. É tanto que, não é verdade, na primeira embarcação, Jesus não obrigou. Aqui está dizendo que obrigou. Aqui está dizendo que obrigou. Então eu vejo que na primeira embarcação, quando estava indo para o Gadara, lembra disso? Gadara ali. Jesus o obrigou, não obrigou, falou que iria chegar lá do outro lado, como fosse uma UB. E eles foram, só que houve alguns erros gráficos dele, né? Pareciam que eles eram nércios e não eram. Por exemplo, do lado de lá não poderia atravessar, é como uma fronteira, está aqui, do lado de cá Jesus está e do lado de lá não poderia, porque do lado de lá era o altar de Roma, distrito de Roma, lugar de particularidade de Roma, onde fazia sacrifício dos seus deuses, tudo ao contrário de Jerusalém, porque Jerusalém aqui matava touro, bode e ovelha, lá só era porco, lá só era porcos. Estuda sobre isso, pesquisa, tu vai entender o que estou falando. E ali eles não poderiam entrar lá porque era terra pagã, imunda, tinha porco, não é verdade? Cobidax prau, né? Estou aqui trazendo essa introdução para você entender o texto e contexto, para nós entendermos isso aqui. E ali ali era para eles falar com Jesus, assim, por exemplo, se o Senhor mandou a gente entrar, levar o Senhor lá do outro lado, porém lá do outro lado, tudo bem que é o Senhor que está então te acompanhando, mas lá isso, né, é terra de Roma, lá suponho geograficamente, lá eles sacrificam a outros deuses e tem porco, a terra imunda. O que os outros judeus souberam na mídia deles, no jornal da época, podemos figurar isso, souberam o que vai falar da gente, o que vai falar? Capaz deles querem nos apedrejar, com o Bidax Prau, né? Assim, né? Poderia falar isso, Jesus fala, não, deixa que eu garanto, é uma outra situação. E eles não fizeram isso, né? E nem botaram Jesus de frente no barco, Jesus estava lá atrás. 2 coisas erradas que eles fizeram. Vou fazer outro vídeo para a gente continuar falando.